da bancada parlamentar da Frelimo, muito obrigado pela vossa presença aqui no Noite Informativa. Sabemos que a Assembleia da República aprovou em definitivo, esta segunda-feira, a criação de 3 novos distritos da província de Gaza. Trata-se dos distritos de Chonguene, Limpopo e Mapai, num processo de instalação que vai custar aos cofres de Estado cerca de 598 milhões de meticais. A aprovação da proposta da criação dos distritos foi viabilizada pelo voto das bancadas parlamentares da Frelimo e do MDM. Deputados Manteigas, quais eram as alegações da bancada parlamentar da Renamo para não aprovar esta proposta do Governo? Bom, mais uma vez muito boa noite e muito obrigado pelo convite. Mas antes, permita-me, Sra. Selma, apresentar os nossos sentimentos de pesar às famílias do Coronel José Manuel da Renamo, que foi barbaramente assassinado na Beira, e também do Procurador Vilanculos, e pedir para que, de facto, os esquadrões da morte parem de assassinar pessoas. Relativamente a esta questão que me coloca sobre a aprovação de novos distritos, a minha bancada, a bancada parlamentar da Renamo, de forma responsável, foi contrária à sua aprovação. E foi contrária por quê? Explicar primeiro que nós, Renamo, somos pela descentralização da administração pública. Somos pela aproximação dos serviços públicos ao cidadão. Este processo não visa a descentralização e aproximação dos serviços públicos? Visa isto. O que acontece é que o processo de descentralização tem que ser coerente. Se nós verificarmos, por exemplo, o distrito de Mapai, que foi aprovado, tem cerca de 10.398 quilômetros, segundo a matriz que nos foi apresentada. E tem cerca de 26.048 habitantes. E o distrito de Xaixai, salvo melhor entendimento, situa-se em relação à Macia. A distância que existe entre Xaixai e Macia é de 60 km. Mas se nós formos pegar, por exemplo, das províncias maiores que existem no país, quero pegar Nampula, por exemplo. Nampula, a projeção para o presente 2016, a população estará estimada em 332.197 habitantes. É um distrito esse. E tem mais de 200 quilômetros. Então, se nós queremos ser coerentes, se queremos aproximar o país, aliás, os serviços ao cidadão, nós também temos que ver numa conjuntura global. Não está a olhar para o princípio da proporcionalidade da extensão territorial? Nampula é um distrito, primeiro, populoso, sim, e também bastante extenso em relação à província de Gaza. Mas se nós verificarmos, de fato, é que essa distância é muito ínfima para a proximidade dos serviços à população. Enquanto que, se nós formos para esses distritos, falei de Angoche, podia ir para a província de Tete, por exemplo, o distrito de Angoni, que tem uma população de cerca de, para a projeção de 2016, 390.771 habitantes. Se formos para a Zambésia, por exemplo, podemos pegar o distrito de, vamos lá, Murumbala. A projeção indica para 471.129 habitantes. E para o caso de Murumbala, por exemplo, os serviços estão muito distantes. E mais do que isso, no lugar de correr para essa descentralização que se pensa que se vai fazer, que pensa que pode não trazer os efeitos necessários no momento, por exemplo, muito recentemente foram criados outros distritos novos. Pode dar o exemplo do distrito de Derre, onde eu estive muito recentemente. O distrito de Derre ainda não tem infraestruturas, de fato, que permitam que os serviços mais básicos, como a saúde e a educação, estejam mais próximos. Por quê? Porque as pessoas continuam a percorrer longas distâncias em relação para encontrar um serviço. E mais, por aquilo que eu sei, estes distritos que foram criados não têm infraestruturas. Então, primeiro,
o mais importante era criar as condições para que de fato houvesse infraestruturas, de modo a sermos coerentes de que os serviços estarão próximos da população. Portanto, nós não achamos que fosse neste momento pertinente, porque olhando para o país todo, entendemos que há situações em que os serviços estão muito mais distantes da população e não há nenhum esforço para resolver aqueles problemas. Então, nós não entendemos quais foram os argumentos de fato válidos para que estes distritos, apenas esses distritos, fossem propostas para se transformar. Volto a si, deputado Manteigas. Em 2013, a Assembleia da República aprovou a criação de 13 novos distritos para as províncias de Manica, Tete e Zambésia. No centro do país, Nampula, no norte, passada a altura de 128 para 141. Neste processo de organização territorial, tanto em 1986 quanto em 2006, como em 2013, a toponímia da província de Gaza não foi mexida. Este argumento da Frelimo que é hora de mexer a província de Gaza depois de ter mexido algumas províncias do centro e norte do país. Muito obrigado. Também queria começar por endereçar a minha solidariedade, meus sentimentos de pesar e ao partido do meu colega de painel, Renamo, pelo facto de ter perdido um dos seus maiores quadros, barbaramente atingido na Beira, e também a família do procurador Marcelino Vilanculos, que também foi assassinado, associando-me ao colega Manteigas para que o apelo chegue mais longe. Como sociedade moçambicana, precisamos de repensar a segurança nacional e procurarmos travar esta onda de criminalidade que está a assolar o nosso país. Também queria endereçar uma palavra de satisfação pelo facto do meu partido estar reunido em Comitê Central e estar a discutir a radiografia deste país, que está a ver a sua imagem beliscada pelos ataques da Renamo, fazendo o apelo que a Renamo se reconcilie consigo própria e com o povo moçambicano e pare de fazer a guerra contra os moçambicanos. Indo concretamente a este tema, diria que fez uma introdução que é importante que os moçambicanos tragam à mesa para a análise deste tema. A 21 de março de 2013, o nosso Parlamento, de uma forma consensual, aprovou 13 novos distritos. Desses 13 distritos aprovados em 2013, penso que 3 foi para a província de Nampula, 4 na província de Zambésia, há ter sido 2 ou 3 em Tete e Manica também. Tivemos 2 distritos. Praticamente foram províncias da zona centro e norte, e os partidos com representação parlamentar aprovaram isso com consenso, com uma relativa calmia, e não houve nenhuma polêmica em torno dessa questão. A província de Gaza, por razões técnicas, não foi a tempo de concluir todo o processo que era necessário reunir, as consultas públicas, o trabalho com as comunidades para perceber, digamos, qual era o sentimento das comunidades sobre este processo. Disse que não foram concluídas as consultas públicas. Nessa altura, em 2013. O processo continuou. Neste momento, o governo trouxe-nos o processo já concluído na Assembleia da República. As comissões especializadas desceram o terreno, foram trabalhar em torno do projeto apresentado pelo governo,
e do nosso lado nada obstava que as 3 bancadas, do mesmo jeito que em 2013 aprovaram os 13 distritos, aprovassem para a província de Gaza. Renamo alegou na Assembleia da República que, para além de não estarem criadas as condições de infraestrutura, falo de escolas, hospitais, não houve consulta pública, o que torna este processo ilegal. Concorda com isto? E que tipo de consulta pública foi feita? O governo fez consultas públicas, mas fora do próprio governo, as comissões especializadas, a primeira comissão e penso que foi a terceira comissão, estiveram a trabalhar na província de Gaza e constataram que essas consultas foram feitas. Eu vou já explicar, socorrendo-me da realidade que melhor conheço. Por exemplo, o distrito de Limpopo e o distrito de Xonguene, que vão ser criados, a maior parte da extensão desses distritos fazia parte do distrito de Xai-Xai, onde temos populações que deviam, para chegar à sede do distrito, tinham que passar do território de um outro distrito. Era uma situação administrativa sui generis. Era preciso encontrar uma forma, para além de toda a ginástica que as populações tinham que passar para poder ter acesso aos serviços da administração do distrito, tinham que se fazer passar de um outro território para chegar à administração do distrito. Porque o distrito estava, para quem conhece, por um lado temos o novo distrito de Limpopo, numa margem do Limpopo, e por outro temos o distrito de Xonguene, e no meio dos 2 distritos está o distrito da cidade de Xai-Xai. Exatamente, eu volto a si, Sr. Deputado Xavier. O Sr. Deputado Manteigas disse que não houve consulta pública. Quais são os fundamentos que levam a Renamo a pensar que não terá havido consulta pública para a apresentação desta proposta? Não, eu não afirmei que não houve consulta pública. Digo, a bancada parlamentar... A minha bancada o que disse é que a consulta pública que o governo fez foi uma consulta pública não abrangente. O que é que significa porque isso? Eu tive acesso ao relatório das consultas. O maior número dos participantes na consulta eram autoridades locais, como seja como é que chama-se? O secretário, o chefe do posto, etc. O problema foi a qualidade da amostra. Sim, porque isso não representa uma consulta à população. O que é que representaria uma consulta à população? Uma consulta à população significa maior número de pessoas a participar para dizer sim, nós queremos esta deslocação de uma área para outra. Em relação, por exemplo, a Xai-Xai e Manjacase, o que eu sei é que são 60 km, mas o meu colega diz que é melhor conhecedor desta, mas o que eu sei é que de Xai-Xai para Manjacase são 60 km. E Xonguene fica no meio entre Xai-Xai e Manjacase. Portanto, significa que este distrito estará a menos de 30 km. Mas nós estamos a falar de distritos ao nível nacional que têm cerca de 250 km quadrados, 300 km quadrados. E mais do que isso, a sede de Limpopo está a 15 km de Xai-Xai. E essas populações, por exemplo, de Xai-Xai, têm uma proximidade com a Macia, que significa terem acesso ao Hospital Rural, ao Hospital Distrital de Macia, ao Hospital Rural de Chicumbane, existe o próprio Hospital Provincial de Xai-Xai. Então, se nós formos a ver entre o custo e benefício em termos de assistência, assiste-se claramente que há outras zonas mais necessitadas do que essas. Quais seriam outras possíveis justificações, se não estas de descentralização da administração pública e aproximação dos serviços públicos aos cidadãos? O que nós defendemos é ser coerentes no discurso da unicidade do Estado. Por quê? Se nós estamos neste princípio da unicidade do Estado e queremos justeza social, é evidente que devemos encontrar um equilíbrio. Portanto, não vamos deixar uma população que percorre mais de 150 km para alcançar um serviço público, quando
vamos beneficiar uma população que está a 15 quilômetros de um serviço público. Portanto, é uma questão de justiça social, porque se efetivamente todos os deputados fossem conhecedores do país real deste país, é evidente que nós poderíamos encontrar consenso nessa matéria. Muito obrigada. Sr. Deputado Xavier, estas alegações procedem? O Sr. Deputado Manteigas falou de uma situação crítica em alguns distritos, por exemplo, do Norte, que há distância entre um e outro mais 300 quilómetros. No caso de um dos distritos de Gaza, temos um distrito a separar o outro por 15 quilómetros. Procede? Bom, eu queria me associar ao colega Manteigas quando se refere à necessidade de continuarmos a aprimorar a divisão administrativa do país. Naturalmente, eu acredito que ainda temos distritos que ainda têm extensão territorial bastante grande para que as populações tenham acesso, digamos, aos serviços administrativos, sobretudo às sedes distritais. Mas também queria lembrar que, para o caso concreto do distrito de Limpopo e do distrito de Xanguene, nós tínhamos populações, por exemplo, do posto ou da localidade de Inhabanga, no antigo distrito de Xai-Xai, que tinham que fazer, por exemplo, de Chapa, tinham que fazer 30 quilômetros até um determinado ponto, fazer outros 30 quilômetros até Zonguene, de Zonguene fazer outros 15 quilômetros ou 20 até Chicumane, e de Chicumane fazer mais ou menos 25 a 30 quilômetros até chegar à cidade de Xai-Xai, que é o outro distrito, para da cidade de Xai-Xai encontrar um transporte para ir a Xanguene, que é a sede do distrito, depois de fazer 3 ou 4 meios de transporte. Isso era completamente insustentável para a população daquele posto, porque não temos como explicar num processo de descentralização administrativa, que é um princípio do Estado, colocar um cidadão a fazer 30 quilômetros, 40 quilômetros, 15 quilômetros, 25 quilômetros no mesmo dia para ter acesso a uma audiência com o administrador ou com o secretário permanente. Pois, foi levantado também na Assembleia da República e pela bancada parlamentar da Renamo que isto seria uma forma de controlar a província de Gaza depois dos conflitos eleitorais que nós assistimos em 2014. Isso é verdade? Teve em conta este argumento a Comissão para propor este aumento de 3 distritos em Gaza? Bom, quando criamos o distrito de Larde e Liupa, em Nampula, e o distrito da ilha de Moçambique, esse argumento não havia necessidade da Frelimo controlar Nampula. Quando criamos o distrito de Quilimane, de Marival, na Zambésia, esse argumento de que a Frelimo queria controlar a Zambésia não veio de cima. Quando criamos o distrito de Doa, e penso que é Marara, no Tete, esse argumento de que a Frelimo queria controlar a província de Tete não veio de cima. Por que vamos ter que debater questões de organização administrativa politicamente? Exatamente. Eu acho que não precisávamos o mesmo consenso que mantivemos na aprovação dos 13 distritos. Para mim, teria sido produtivo e proveitoso para todos nós, no momento em que as crispações políticas estão altas. Era o momento de mostrarmos que em algumas coisas estamos juntos e não há alardes políticos dessa natureza. Exatamente. Sr. Deputado Manteigas, por que esta alegação agora e não em outros distritos, conforme o deputado Xavier estava aqui a argumentar? Sim, bom, eu achei um debate um pouco desapaixonado em termos políticos, porque os nossos argumentos são estes. Só deixa eu trazer um exemplo. Por exemplo, o distrito de Morrumbala é um distrito com muitas potencialidades em termos comerciais, mas acredita que desde a introdução das autarquias locais, em 1998, depois da aprovação da Lei 2/97, de 18 de fevereiro, Morrumbala continua sem autarquia. Portanto, é uma questão de falta de vontade política, mas eu não quero
enveredar por esse caminho. O que nós estamos a dizer que, por exemplo, Morumbala, em 2007, tinha cerca de... aliás, Morumbala tem cerca de 12.801 km². E desses 12.801 km², foram repartidos em duas partes. Ficou o distrito de Morumbala e ficou o distrito de Derra. Significa que cada um dos distritos tem cerca de 6.000 a 7.000 km². Por que é que há muita resistência da Renamo nos processos de descentralização administrativa no Sul? Nós não resistimos a aliás, nós queremos o bem-estar do povo de Gaza, o povo de Inhambane, o povo de Maputo. Tanto é assim que nas nossas batalhas políticas sempre defendemos que os cidadãos devem ter assistência das autoridades da administração pública. Portanto, nós não resistimos a isso. O que nós dissemos e estamos a dizer é que tem que haver justiça social. Se efetivamente o nosso Estado, o Parlamento, está preocupado com a vida dos moçambicanos, está preocupado em trazer os serviços públicos mais próximos do cidadão, isso tem que ser de uma forma coerente, olhando para aquelas situações mais críticas em que se percorre cerca de 100 km, 150 km, e não se apegar a uma situação em que o cidadão percorre 15 a 30 km. Portanto, olhando só pela distância, é evidente que aquele que está a percorrer 150 km é muito mais sacrificado. E como eu dizia, em termos de custo-benefício, claramente, aquele que está a percorrer mais de 100 km está mais sacrificado. Isto não tem a ver com o facto de Renamo não estar representada, do ponto de vista da Assembleia da República e não só das Assembleias Provinciais na província de Gaza, e o facto de toda a discussão relativa a esta província não ser muito animista para este partido? Nós não estamos representados na Assembleia da República, não é por causa da população, é por causa do regime, por causa das frases eleitorais, evidentemente, que não vou trazer aqui a colação. A população, certamente, não é possível uma população, toda ela de Gaza, não votar na Renamo. Não é possível. Não estaríamos num país normal, em que haverá um bastião só de um partido. Porque este povo já percebeu que o multipartidarismo veio para ficar, que a Renamo é um partido de alternância, é uma alternativa política no país, e eu não acredito que não haja moçambicanos residentes e naturais de Gaza que não votem na Renamo até o ponto de não ter um assento na Assembleia da República. O problema é o regime. Todos estes 3 distritos aprovados ou algum que é motivo de consenso no grupo? Não, nós olhamos pelos 3 distritos, porque de facto, olhando pelas distâncias, eu me guio muito pelas distâncias e o ponto é a proximidade para os serviços mais básicos para a população. Então, olhando pelas distâncias, estes 3 distritos estão em relativa vantagem em relação a muitos. Então, se nós queremos um Estado unitário, se nós não queremos acentuar mais as assimetrias regionais, quando digo regional não significa centro, norte e sul, mas sim entre os distritos todos no seu todo, temos que evitar que repartamos um distrito que de fato neste momento é muito mais pequeno do que aqueles que estão com 300 km², 200 km², ou com 200 mil habitantes, 250 mil habitantes, 400 mil habitantes. Quer dizer, comparando com um distrito que tem uma população de 26.046 habitantes. Vamos lá ver a rácio. Exatamente. O Governo Provincial foi recomendado acelerar a implantação de infraestruturas nos locais propostos e provimento de serviços básicos para minimizar o processo de desenvolvimento e atrair as populações. Por que é que esta medida é tomada agora? Não houve antes o provimento de infraestrutura e depois seguir um processo de aprovação? Isto não implicaria, se calhar, correr atrás de prejuízos? Isto não vai ser mais custoso para o Estado? Não seria uma decisão forçada, primeiro antecipar os distritos e depois financiar as infraestruturas necessárias para o seu funcionamento? Bom, esse é o velho debate do que nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha. Nos 13 distritos que criamos, consensualmente, as condições são praticamente as mesmas. Vou lhe dizer que algumas infraestruturas já estão lá. Condições básicas para os distritos funcionarem já existem. Por exemplo, o distrito de Chongwen Chongwen já era sede do distrito de Xai-Xai.
significa que o governo distrito já estava a funcionar lá. Tem lá uma universidade, tem outras infraestruturas, a Universidade Pedagógica tem um campus lá e outras coisas que o distrito tem o distrito de Coiso, do Limpopo, vai passar a ser distrito. Também tem algumas infraestruturas, tem um hospital de referência, tem uma escola, penso que é um instituto de saúde de referência em Chicumbane. Tem alguma coisa para começar. Deputado Xavier, as suas últimas considerações, já estamos mesmo no limite de tempo de análise? Minhas últimas considerações é que, para mim, eu acho que o nosso debate democrático tem que evoluir para uma situação em que algumas questões que nos unem devem nos unir mesmo. Essas questões de divisão administrativa são arranjos territoriais necessários para que providenciemos a nossa população dos serviços administrativos que devemos, como mandatários do povo, nos preocupar a todo momento que desçam até lá. Nos pontos onde ainda precisamos de voltar a fazer algum trabalho, eu acredito que há províncias como Niassa, como Nampula, que têm extensões territoriais que precisam que voltemos a trabalhar e adequemos a divisão administrativa para que a nossa população encontre maior facilidade dos serviços administrativos. Muito obrigado, Sr. Deputado Manteigas. Em jeito de considerações finais, a RENAM não está satisfeita e qual é a proposta que apresenta em relação ao modelo de descentralização da administração pública? O modelo de descentralização da administração pública tem que ser um modelo coerente, um modelo de fato que permita aquelas populações mais necessitadas a encontrar os serviços mais básicos para a sua subsistência. Portanto, este é o modelo que nós propomos. E mais do que isso, se nós estamos no processo da descentralização, temos que ir para mais longe, porque para além dos distritos, nós temos vilas de distritos que têm potencial para ser autarquias. E desde 1998 que o governo do dia não permite simplesmente que essas vilas sejam autarquias. E mais do que isso, o processo da descentralização também tem que evoluir para autarquias de nível superior. E nós apresentamos uma proposta sobre autarquias provinciais, que a própria Frelimo chumbou. Portanto, a nossa proposta também visava aproximar os serviços básicos da população. Então, se nós queremos ser coerentes, como diz o meu colega, devíamos nos encontrar de forma consensual para essas matérias. Mas, infelizmente, parece que em algum momento temos alguma lucidez e em outro momento não percebemos que, de fato, devemos agir no sentido de beneficiar a nossa população. Deputado José Manteigas e Emílio Xavier, muito obrigado pela vossa participação aqui no Noite Informativa e são sempre bem-vindos. E nós ficamos aqui com a análise informativa, nós voltamos amanhã com mais informação e mais análise. Uma criança